Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver metade do capítulo de matemática, tá certo? Nós vamos para o capítulo 14. Vamos iniciar na página 78. Nós vamos falar hoje sobre divisões. A gente pode fazer divisões de várias formas. Tem algumas formas que são mais fáceis, outras que são um pouquinho mais complicadas. Mas ao decorrer do capítulo a gente vai vendo, tá certo? Os exemplos. E como a gente está um pouquinho atrasado nesses conteúdos, a gente vai dar uma adiantada. Vocês vão utilizar a calculadora para responder essas atividades, tá certo? Sem problema algum. A tia vai dar um exemplo de como a gente pode fazer uma divisão. E vocês vão realizar as atividades na casa de vocês, tá certo? Eu vou dar exemplo de todas as questões para vocês, como sempre a tia faz. E vocês vão resolver em casa, tá certo? Podem utilizar a calculadora, sem problemas. O que é que vai acontecer? Primeiro eu vou mostrar pra vocês como a gente pode fazer uma divisão, tá certo? E vocês vão observar o exemplo. Vão tentar fazer em casa, sozinhos, nas atividades. Se não conseguir, usa a calculadora, tá bom? Nós temos aqui 100 balinhas e Joana quer dividir para 10 amigos. Sendo que ela quer que todos os 10 amigos fiquem com a mesma quantidade de balinhas, tá bom? Então, o que acontece? Para a gente armar uma divisão, a gente pode fazer assim, ó. Da seguinte forma. Esse aqui é o símbolo da divisão. Ou a gente pode fazer assim. Tá certo? Essas duas formas a gente pode armar uma divisão. O que acontece? Para mim saber o número que eu vou colocar aqui embaixo, eu tenho que saber a minha tabuada de multiplicar. Para isso, vocês vão pegar a tabuada sempre que forem resolver as atividades de vocês, tá certo? Se eu quiser saber qual o número que eu vou multiplicar, o número que vem aqui embaixo, ele vai multiplicar esse aqui para dar um número próximo desse aqui, do lado. O que acontece? Se eu quero saber qual o número multiplicar por 10, que vai dar próximo de 100, eu vou lá na minha tabuada do 10 e vou ver na multiplicação qual é o número que eu multiplico por 10 que vai dar próximo do 100 ou que vai dar o 100, tá certo? Vocês podem observar na tabuada de vocês que o número próximo que vai multiplicar, que vai dar perto do 100 é o 10, tá bom? Então, se eu vou lá na minha tabuada, eu tenho lá 10 vezes 10, vai ter o resultado 100. Então, eu coloco o 10 aqui embaixo para ele multiplicar esse número aqui de cima, que no caso é o próprio 10 também. Então, 10 vezes o 10, eu vou ter 100. Esse número, quando ele vem para cá, ele vem diminuindo. Então, 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0 e 1 menos 1 é 0. Essa conta, se eu pegar 100 e dividir para 10, vai dar o resultado 10. E não sobra nenhum resto. Esse número que eu coloco aqui embaixo, ele é o resto. Se eu tenho algum número que sobrou aqui, eu vou tentar dividir de novo. Se eu não conseguir, ele é o resto da minha divisão, tá certo? No momento, eu só quero que vocês prestem atenção em como fica uma divisão. Vocês podem utilizar a calculadora, como eu já falei, mas aqui é só para vocês observarem como a gente faz um cálculo de divisão, tá certo? Agora nós vamos iniciar nossas atividades na página 80, tá certo? Na primeira questão diz o seguinte: Ana faz saquinhos de balas personalizados para lembrancinhas de aniversário. Ela organiza saquinhos com diferentes quantidades de bala. Lê as situações de problema abaixo e ajude Ana a resolvê-las. No item A, Ana comprou 60 balas. Ela não vai colocar mais de 8 balas em cada saquinho e também não quer colocar menos de 5 balas. Então, se ela não quer colocar mais de 8 e nem menos de 5, ela vai colocar ou 6 ou 7, né? Porém, ela quer que todos fiquem com a mesma quantidade. Como ela pode fazer para organizar todas as balas? Agora eu vou ensinar vocês na calculadora, tá bom? Vou mostrar pra vocês vão fazer todos esses cálculos na calculadora. Primeiro você liga a calculadora, observa o botãozinho de ligar no O e o N. E aí você vai colocar, ela quer distribuir 60 balinhas. Então você coloca o número 60. Ó, 60, tá certo? Bem aqui. Agora você vai dividir por 6 e por 7, que aí você pode colocar as duas opções
para ela colocar as balinhas, tá bom? Divide por 6, vai dar 10 balinhas em cada um dos saquinhos, tá certo? É a mesma coisa que a gente fizer 6 vezes 10, vai dar 60, né? Se a gente fizer. E aí, aqui na calculadora de vocês vão ter esse símbolo da divisão, que eu tinha mostrado no primeiro exemplo, tá certo? Aí vocês apertam nele. Aí vocês colocam 60 dividido para 10, 60 dividido para 6, perdão, igual a 10. Ou, vamos ver agora quanto é 60 dividido para 7, se vai dar igual, uma quantidade igual ou não. Pega 60, divide para 7, deu um número gigante, ó. Não dá para observar direito aqui na câmera, mas deu um número bem grande. Então, o que acontece? Se ela colocar 7 balinhas, vai ficar um número quebrado. E ela quer dividir em quantidades iguais dentro de cada uma das balinhas, dentro de cada um dos saquinhos, tá certo? Então, ela pode colocar 60 dividido para 6. Na opção de dividir para 7, ela vai ficar com um número quebrado. Então, você coloca só essa opção, tá bom? No item B, diz o seguinte: observe os procedimentos que algumas crianças utilizaram para resolver o problema. Aqui eles fizeram de várias formas, dividiram as balinhas de outras formas, tá certo? Aí vocês vão observar quais crianças conseguiram ajudar a Ana a distribuir as 60 balas corretamente. Você vai fazer a conta. Vocês estão vendo que cada uma das crianças fez várias continhas demais? Eles foram distribuindo cada saquinho uma determinada quantidade, porém não são todas iguais. Vocês vão observar quem conseguiu ajudar a Ana, tá certo? No item 6 diz o seguinte: André foi o único que organizou as 60 balas de modo que todos os saquinhos ficaram com a mesma quantidade de doces. A outra maneira de organizar as 60 balas distribuindo da mesma quantidade em todos os saquinhos, caso haja, como ficaria a divisão? Lembre-se de que Ana não quer colocar mais de 8 balas em cada saquinho. Então, o que acontece? Se ela tem 60 balas, o André foi o único que organizou as 60 balas de modo que todos os saquinhos ficaram com a mesma quantidade, ele colocou 5 balas em cada um. Ela nem queria colocar nem só 5, nem mais de 8. Então, ele colocou a opção 5 e fez de várias formas, né? Colocou vários 5zinhos somando. Aqui, vocês lembram que a gente fez 60 dividido para 6, ó, deu 10? Dá do mesmo jeito. A gente pode colocar 6 vezes 10... ou 6 mais 6 mais 6, 10 vezes, até chegar no 10, o 6 10 vezes, que vai dar igual a 60 balas, tá certo? Dá a mesma coisa, ou 6 vezes 10, ou 6 mais 6, 10 vezes, tá bom? E aí vocês podem colocar nessa questão do item C. Na questão 2, na página 81, diz o seguinte: Alberto tem 72 figurinhas, ele pode guardar 9 figurinhas por saquinho e obter todos os saquinhos com a mesma quantidade? Cada saquinho vai ficar com quantas figurinhas? O que é que vocês vão fazer? Vão pegar a calculadora para resolver a questão 2 e 3, tá certo? Você vai pegar o 72 e vai dividir para 9. Vou colocar bem aqui para vocês as divisões que vocês vão fazer, tá certo? Você vai dividir o 72 para 9. Na terceira questão, você vai ler e vai responder. Resolva as situações problema abaixo. Na papelaria de Fernando, lápis de cor são colocados em caixas com 6 unidades. Quantas caixas são necessárias para embalar 48 lápis? Se em cada caixinha cabe 6 lápis, eu vou dividir 48 para 6, tá certo? E aí eu vou ter o resultado aqui, tá bom? Que é o item A. No item B, diz o seguinte: Rogério precisa distribuir 48 bolinhas de gude em 6 pacotes. Quantas bolinhas ele colocará em cada um dos pacotes? Aqui vocês vão fazer da mesma forma, ó. 48 vai dividir para 6, para descobrir quantas vai ficar, tá certo? E na última, no item C, Laura está organizando 48 livros e quer colocar a mesma quantidade de livros em cada uma das 6 prateleiras da estante. Quantos livros ficarão em cada prateleira? Da mesma forma. Os 48 livros, ela quer dividir em 6 prateleiras.
pra ficar aqui a mesma quantidade, tá certo? Todos vão ficar a mesma quantidade. Vocês vão fazer a mesma divisão nos 3 itens da terceira questão, certo? No item D da terceira questão diz o seguinte: por qual número se deve multiplicar 6 para encontrar o número 48? Vocês observaram que todos os resultados da divisão 48 dividido para 6 deu 8. 48 dividido para 6 deu igual a 8. Quando a gente faz a divisão, essa divisão aqui é a mesma coisa que eu trouxer esse número para cá, multiplicando esse aqui, ó. Se eu fizer 8 vezes 6, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Podem conferir na calculadora ou na tabuada de vocês, tá certo? A divisão é o contrário da multiplicação. Se eu tenho esse resultado bem aqui, ó, quer dizer que se eu dividir ele para 6 vai dar 8, ou se eu dividir 48 para 8 vai dar 6, tá certo? Sempre vai ser dessa forma. E aí a gente pode botar aí, né, na resposta do item D, que o número que eu vou multiplicar por 6 para encontrar o número 48 vai ser o 8, tá bom? No item E diz o seguinte: converse com os colegas, troquem ideias e compare as estratégias de resolução que vocês usaram para resolver as situações e problemas do item A, B, C e D. Em seguida, anote a tabela abaixo as informações solicitadas. No caso de vocês vão só marcar o X se você o que é que você utilizou para responder essa questão, tá bom? Como a gente fez todas as continhas na calculadora, não tem problema algum. Você só marca que você fez o cálculo e fez na calculadora, tá bom? No livro de vocês, está mostrando na página 82 os números e os nomes de cada um deles na divisão. O número que a gente vai dividir, a quantidade total que será dividida, a gente chama de dividendo. O número que a gente vai dividir, a quantidade de vezes, se chama divisor. E esse número aqui, que fica do outro lado do resultado aqui, né, das duas pontinhos de resultado, se chama quociente, que é o nosso resultado, que é o que a gente está procurando. Então, aqui nós temos o dividendo, divisor e o quociente, tá bom? Quociente. Sempre vão ser esses 3 nomezinhos, tá certo? Mesmo quando a conta for armada da seguinte forma, ó. 8 vezes 6, 48, tá certo? Então, aqui sempre vai ser o nosso quociente, o nosso divisor e o nosso dividendo, tá bom? Sempre dessa forma. Na página 83, nós vamos agora para a quarta questão. Jéssica tem um jogo de memória em que a parte das 3 cartas tem bolas coloridas, parte de trás. As bolas são de 3 cores, amarelo, verde e laranja. Veja na imagem ao lado como ela organizou todas as cartas com bolas amarelas e verdes. Agora, no item A diz o seguinte: Laura ordenou as 40 cartas com bola laranja em 5 colunas, com a mesma quantidade de cartas. Quantas cartas ela colocou em cada coluna? Aqui tá querendo saber das bolas laranja, não é da verde nem da amarela, tá certo? Então, você vai fazer 40 dividido para 5, para descobrir quantas bolas laranjas ela colocou em cada uma das 5 colunas, tá certo? Pode fazer na calculadora, não tem problema. No item B, você vai analisar as formas com que a Jaqueline e Ítalo fizeram essa conta. E aí vocês vão observar e responder os 2 itens que tem embaixo, tá certo? Aqui, um tá fazendo uma multiplicação, o outro tá fazendo a divisão. Peguem a calculadora de vocês e façam as 2 continhas para vocês verem qual dos 2 estão certo ou se os 2 estão certos, tá certo? E aí você responde os itens abaixo. No item C diz o seguinte: Lucas ordenou as mesmas cartas de bolas laranja em 10 colunas, colocando a mesma quantidade de cartas em cada uma delas. Quantas cartas ele colocou em cada coluna? Então, no item C, ele colocou
as 40 cartas em 10 colunas. A gente pega o total e divide pela quantidade que ele tá querendo aí, ó, para descobrir o resultado. Quantas cartinhas laranjas ficaram em cada uma das colunas, tá certo? Aí você vai dividir 40 para 4. Uma forma fácil de você fazer essa continha aqui que terminada em 0, ó, mesma quantidade, é só você cortar aqui, ó. Corta o 0, corta o 0. 4 dividido para 1. Se eu tenho 4 e vou dar para uma única pessoa, vai ficar 4, né? Então, cada uma das colunas ficou com 4 unidades, tá certo? Sempre que tiver aqui a mesma quantidade de 0, se for terminado em 0, você pode fazer essa divisão dessa forma, que fica mais fácil para você descobrir, tá bom? E aí você pode fazer até de cabeça. No item B diz o seguinte: Henrique quer distribuir entre 3 amigos a mesma quantidade de cartas de bolas verdes. Quantas cartas dará a cada um deles? Você vai contar quantas cartas de bolas verdes tem e vai dividir por 3, tá certo? No item E diz o seguinte: Letícia vai distribuir as cartas com bolas amarelas entre 5 pessoas, dando a cada uma delas a mesma quantidade. Quantas cartas receberá cada pessoa e se sobrará alguma carta? Você vai pegar a quantidade de cartas que tem de amarela, vai dividir para 5 e vai ver se sobra algum resto, tá certo? E aí você anota, tá bom? Camila quer guardar todas as cartas de bolas em envelopes com no máximo 10 unidades cada. Qual é o mínimo de envelope que ela vai precisar? Você vai somar a quantidade das 3 cores de cartas, das 3 bolas. Depois você vai dividir por 10, tá certo? E aí você vai ver a quantidade de envelopes que ela vai utilizar em cada uma dessas divisões que ela fez, tá certo? Na página 85 nós temos um jogo da tabuada que você pode estar fazendo na sua residência, tá certo? Vou só ler as instruções para vocês descobrirem como é o jogo e a tia vai passar para as questões, tá bom? Nesse jogo você vai precisar da calculadora, então você observa. Cada pessoa faz uma movimentação na calculadora, tá certo? Você vai colocar um número de 1 a 9 na calculadora e vai entregar para o seu colega. O seu colega ele vai fazer uma multiplicação com qualquer número. E você vai ter que descobrir, a partir do resultado, qual é o número que ele multiplicou. Como é que a gente pode fazer isso? Ó, se eu tenho aqui o 5, ele multiplicou por um número que o resultado deu 50, o que é que eu faço? Eu posso pegar esse 50, dividir pelo 5. 50 dividido para 5, eu vou ter, ó, qual é o número que eu posso multiplicar por 5 para dar perto de 50? Número 10. 10 vezes 5, 50. Que aí eu vou ter o 0, tá certo? Só pode os números até o 10, tá bom? Não pode ser números maiores que o 10. Então, se eu pegar o 10 e colocar aqui, 5 vezes 10, eu vou ter os 50. Então, você pega sempre o resultado e divide pelo número que tá aqui para descobrir esse número daqui, tá bom? Na página 86, vocês vão responder a segunda questão de acordo com a explicação que eu acabei de passar para vocês, tá certo? Na terceira questão, tá pedindo para você resolver as operações imaginando que a sua calculadora está com a tecla dividir quebrada, tá certo? Então, o que é que vocês vão usar? Vão usar a tabuada. Vocês vão observar qual é o número que é multiplicado pelo que está aqui e vai dar o resultado que está na frente, ó. Nós temos aqui o 72 dividido para 9. Qual é o número que eu posso multiplicar o 9 que vai dar esse resultado aqui, o 72? Eu vou olhar lá na minha calculadora, na tabuada do 9. Qual é o número que eu vou multiplicar o 9 que pode dar 72? Que vai ser o meu resultado aqui, tá certo? Ó, podem observar, aqui vai ser o 8. Se eu tiver 8 vezes 9, eu vou ter 72. E se eu tiver 9 vezes 8, eu vou ter 72. Então, se eu pego o número que está aqui, multiplico pelo número que está me dando o resultado lá, que está 72, eu vou ter o número daquilo, do resultado, tá certo? Prestem bastante atenção na hora de fazer essas multiplicações. Ou então, você já pode pegar direto e fazer mesmo a divisão, tá bom? Dos números.
Agora, nós vamos passar para a divisão exata e a divisão inexata. O que é uma divisão inexata? A divisão exata e a inexata se diferenciam pelo resto da divisão. Uma divisão exata, ela nunca sobra nada, sempre vai dar o resultado zero lá no final. Igual a tia fez no começo do vídeo, 100 dividido para 10, que deu o resultado 10 e sobrou zero lá no final. Uma divisão inexata, ela vai ter algum resto, vai ter algum número lá no final que eu não vou conseguir dividir pelo outro, e aí ele vai ficar lá como sendo o meu resto, tá certo? Essa divisão, ela não consegue ser feita na calculadora. Ela vai ficar um número quebrado, não vai ficar correto para vocês colocarem na tarefa, tá certo? Então a gente vai explicar aqui para vocês como vocês vão fazer as atividades para vocês fazerem no caderno, no livro de vocês, tá bom? Na página 87, nós temos apenas divisões exatas. Na questão 4, no item A, B e C, vocês vão fazer as seguintes divisões. Para a dona Vilma, ela fez 20 empadas e as organizou em 4 caixas. A Thalita, ela vende empadas e ela fez dessa forma. Cada uma com a mesma quantidade de empadas. Quantas empadas Thalita colocou em cada caixa? Se ela fez 20 empadas e dividiu as 20 em 4 caixas, você vai dividir 20 com a 4, tá certo? E aí você vai ter o resultado. Para Maria Luísa, Thalita entregou 36 empadas e colocou 9 em cada uma. E aí você vai dividir 36 dividido para 9, tá? No item C, a Thalita colocou para Joana 80 empadas em 8 caixas. Então, você pega 80 e divide para 8 para obter a quantidade de caixas que ela utilizou, tá certo? Quantas empadas tinha em cada caixa. Na questão 5, você vai completar o quadro com a quantidade de empadas que Thalita vendeu na segunda-feira. Você vai colocar a quantidade de caixas que deu em cada uma dos resultados, a quantidade de empadas em cada uma das caixas e a quantidade de empadas entregues no total. E aí você vai colocar o cálculo que ajudou a resolver essas questões, que é a divisão, né? O 20 dividido para 4, o 36 dividido para 9 e o 80 dividido para 8, tá certo? Prestem atenção em cada um dos itens para vocês colocarem as empadas, as quantidades direitinho, tá bom? Na questão 6, nós temos o seguinte. Paola produz caixas com docinhos. Na segunda-feira, ela organizou caixas com 7 docinhos em cada uma delas e registrou algumas informações que ficaram sobre sua produção na tabela abaixo. Complete a tabela com as anotações que ficaram faltando. Nós temos aqui a quantidade de docinhos para embalar, a quantidade de caixas e a quantidade de docinhos que sobraram. Nós temos brigadeiro, casadinho, moranguinho e beijinho de coco. Nós vamos fazer agora as divisões para vocês observarem como fica cada uma das completar a tabela, tá bom? Vocês vão fazer nessa questão da seguinte forma. Ela tem 63 docinhos para embalar e cada caixa vai ter 7 docinhos, como ela disse lá no item, né? No item 6, na questão 6. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a quantidade de docinhos, no item A do brigadeiro é 63, e vão dividir para 7. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro pegar a calculadora e vão dividir, ó. 63 dividido para 7. Eu tive o número 9. Se eu tive o número 9, eu não tenho nenhum resto. Então, eu já coloco lá o 9, tá bom? 9. E lá no resto, você coloca 0, porque não vai sobrar nada, tá bom? Por quê? 9 vezes 7 é a mesma coisa que 63. 63 menos 63 é 0. Aqui não sobra nada no meu quociente, tá certo? Aí, vocês vão para o próximo item, que é 55. O 55, vocês vão fazer assim, ó. 55 dividido para 7. Se eu colocar aqui na minha calculadora 55 dividido para 7, vai dar um número gigantesco quebrado. Então, vocês vão ter que fazer aqui na pontinha, tá certo? 7 vezes 5 dá 35. 7 vezes 7, vocês vão olhar na calculadora e na tabuada qual é o número que vocês vão multiplicar para dar aqui perto dos 55, tá certo? Se eu tenho 7 vezes 5 dá 35, eu vou colocar o 6. 7 vezes 6, 42. Eu vou multiplicar pelo 7 para ver se dá um número mais próximo do 55.
7 vezes 7 dá igual a 49. Se eu colocar o 8, 7 vezes 8 vai dar 56. Aí já passa do 55, não pode passar. Tem que ser o número mais próximo do 55, tá certo? Então eu vou colocar 7 vezes 7, que vai dar o 49. Aí eu coloco o 7 aqui embaixo, ó. 7 vezes 7, 49. E aí eu faço a subtração. 55 menos 49, ó. 55 menos 49, que vai dar o resultado 6. Se eu tenho 6 aqui embaixo, eu consigo dividir 6 para 7? Não consigo, né? Então isso quer dizer que o meu 6 aqui é o meu resto. Aqui é a quantidade de caixas que ela vai utilizar para cada um dos docinhos, colocando 7 docinhos em cada uma, tá certo? E aí vocês vão fazer todos os cálculos dessa mesma forma. Peguem a calculadora para ajudar vocês a descobrir qual é o número que eu vou colocar aqui embaixo para multiplicar e dar o mais perto possível desse, tá bom? Se não der um número exato, que nem deu aqui já, tá bom? E aí você vai colocar aqui qual foi a quantidade de resto de cada um dos itens, tá bom? Na questão A, no item A, o que é que tá dizendo? Na quinta-feira, Paola produziu 30 docinhos e os organizou em 3 caixas, sobrando 3 docinhos. Então, sobrou 3 docinhos. 30 menos 3 igual a 27. Então, ela pegou esses 27 docinhos e dividiu em 3 caixas. 3 caixas. Se ela dividiu esses 27 docinhos em 3 caixas porque sobrou esses 3, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse 27 aqui, dividir por 3, para saber quantos docinhos vai em cada caixa dessa vez, tá certo? 27 dividido para 3 vai dar igual a 9. 9 vezes 3 é igual a 27, tá bom? Então, o que é que acontece? Agora, cada caixa vai ter 9 docinhos. Então, se cada caixa vai ter 9 docinhos, o nosso cálculo vai mudar. Se eu quero 35 docinhos, eu vou precisar de quantas caixas para poder colocar esses docinhos? Cada um com 9. Aí você vai fazer a divisão, prestando bastante atenção se sobra ou não o resto, tá bom? Do jeito que a tia mostrou pra vocês. Vocês podem pegar, colocar a quantidade de caixinhas que vocês acham que dê. Pode pegar, olhar na tabuada de multiplicação e colocar a quantidade de caixinhas que vocês acham que dá mais próximo para sobrar o resto, tá certo? Se sobrar o resto ou não, tá bom? E aí você pode ter um espaço aqui para você fazer os cálculos, tá? No item B diz o seguinte: quantas caixas com a mesma quantidade de docinhos do item A Paola pode organizar com 45 docinhos? Então você vai pegar o 45 e dividir para 9, porque ela está dividindo no item A para 9 agora, tá certo? E aí você vai botar o resultado aqui, tá bom? Na página 89, nós temos aqui mostrando o que a tia acabou de falar para vocês, ó. Vamos supor aqui o 27 dividido para 3. Vai dar um 9, né? 9 vezes 3, 27. Menos, vai dar 0. Tá só mostrando aí na página 89 em cima, que esse resultado bem daqui é o nosso resto. Se ele não tem nada, é 0. Se tiver algum número, vai ser o número que vai sobrar, tá bom? Aqui, no caso, seria o 3, tá bom? O 3 é que sobrou. Por quê? Porque ela estava dividindo 30 e não os 27. Lembrem-se disso, tá certo? Por isso que a tia coloca aqui, só para vocês dividirem 27, vai ficar mais fácil para descobrir quantas ela estava dividindo, tá certo? Mas lembrem-se que o resto dela foi 3. Ela sobrou 3 docinhos, tá bom? Se eu fosse dividir 30, ia dar os 3 docinhos de resto, tá? E aí vocês vão observar aqui, completar a tabela e fazendo os resultados, fazendo as divisões. 21 dividido para 3, eu tenho o dividendo, o divisor e o quociente. Se eu tenho algum resto, eu coloco também. Vocês vão fazer esses cálculos e anotar, tá certo? Na página 89. Na página 80, vocês vão fazer da mesma forma. Podem utilizar a calculadora para responder todos os itens que já dá um resultado direto. Se der um número quebrado, você faz uma folhinha à parte, coloca o resultado e o resto, tá bom? Depois, você vai analisar os restos das operações anteriores quando o divisor é 2. Quando é o maior resto possível. E por quê?
o maior resto de todas dessas continhas que vocês vão fazer vai ser 1. Porque se for maior, já é possível dividir novamente, porque todos os números estão divididos por 2, por 3 ou por 4, tá certo? E aí vocês podem anotar dessa seguinte forma no item A da página 90. No item B, você vai colocar aí qual é o maior resto possível para os números abaixo. Se eu tenho o número 3 no meu divisor, que é bem aqui, ó. Se eu colocar aqui um resto 2, vai ser o maior número que eu vou ter de resto, porque se eu colocar o 3, eu já vou conseguir dividir de novo, né? 3 dividido para 3 vai dar 1. Então, o maior número que eu posso dividir, ter no meu resto, quando ele consciente divisor aqui, quando esse divisor for 3, vai ser o número 2, tá bom? Sempre vai ser um número menor que ele, um único número menor que ele. Porque se eu tiver um número igual a ele ou maior, eu já consigo dividir de novo, tá certo? E na nona questão, que é a última da nossa atividade de hoje, na página 90, nós temos o seguinte. Complete os registros de modo a relacionar os termos da divisão. Se 28 dividido para 9 é 3 e o resto é 1, então 3 vezes 9, você vai fazer a multiplicação e vai colocar aí o resultado, mais a quantidade que deu do resto. Se eu tenho o resto 1, eu vou ter 3 vezes 9 igual a 27, né? Que a tia mostrou aqui, ó. 27 vezes 9 vezes 3 é a mesma coisa que 27, ó. Igual a 27. Se eu tenho o resto 1 sobrando aí, então é a mesma coisa que 9 vezes 3 mais 1, que vai dar o 28, tá certo? E aí vocês vão lendo e relacionando cada divisão e multiplicação com o resto que vai estar mostrando aqui pra vocês, tá certo? Façam as continhas. Vocês têm que fazer as continhas para poder conseguir resolver as operações, tá certo? Utilizem sempre a calculadora quando necessário, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato que a tia ajuda a resolver essas atividades. A gente tá apertando um pouquinho mais o passo em matemática porque a gente ainda tem muita coisa para ver, tá certo? Qualquer coisa, entre em contato. Até a nossa próxima aula.